Continuação da leitura do Livro dos Espíritos, página 329. Questão 708. Não há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? É isso uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe sem murmurar, podendo que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero do derradeiro momento pode ocasionar-se na perda do fruto de toda a sua resignação. 709. Terão cometido crimes os que certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto da conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida, com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime da lesa natureza, falta que é duplamente punida. 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Gozo dos bens terrenos. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. 712. Com que pôs fim Deus atrativos no gozo de bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-la dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. 714. Que se deve pensar do homem que procura os excessos de todo gênero requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. A. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Do homem que procura nos excessos de todo gênero requinte do gozo, coloca-se a parte do bruto, pois quis esse deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal, sobre a sua natureza espiritual. As doenças, enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo à transgressão da lei de Deus. Necessário e supérfluo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhecer por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhes traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. 717. Que há de se pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto o limite e o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os parceiros acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem.
tudo é relativo, cabendo à razão a regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem por mútuo apoio. Os que vivem à custa de privações de outros exploram seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos que da religião só têm a máscara. Privações involuntárias ou mortificações. 718. A lei de conservação do homem obriga o homem às necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, o impossível é o trabalho. 719. Merece a censura o homem que por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem forças físicas nem as forças morais. 720. São meritórias, aos olhos de Deus, as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende a matéria do homem e lhe lava a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que se lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Vista 721. É meritória de qualquer ponto de vista a vida das mortificações ascéticas desde que a mais remota da antiguidade teve praticantes no seio por diversos povos? Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para que pratique o impede o fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se-ia a si mesmo e trabalhar para os outros tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. 722. Será racional a abstenção de alimentos prescrita a diversos povos? Permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entendam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis apresentando-nas como emanadas de Deus. 723. A alimentação animal, com relação ao homem, é contrária à lei da natureza? Dada a vossa instituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem se debilita. A lei da conservação lhe prescreve como um dever que mantém as suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois tem que se alimentar conforme reclama a sua organização. 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar a primação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil daquilo que se porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja útil, o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque fica sabendo, só Deus é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não violando o que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. 726. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á também, nos elevam os que nós mesmos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho progresso que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam um indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis, portanto agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo.
727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outra, e devemos cuidar de preservar-nos do que prevejamos ou nos ameacem, contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho e sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Capítulo 6. Da lei da destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se obstrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhorais os seres vivos. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios ou providenciais. As criaturas são instrumentos de que Deus serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que adoece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos dispostos de invólucro exterior que sofre destruição. Esse invólucro é simples e acessório, não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. 729. Se a regeneração dos seres se fez necessária, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males dessa, sendo pois mais desejar do que temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela é sempre motivo de apreensão? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, o instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo construtivo avisa para que se lhe aproveite a dilatação que Deus lhe concede, mas ingrato. O homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. 731. Porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio, servir de contrapeso. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Entre os homens da terra existirá... 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida em que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado à destruição sobre os animais? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança trazem? Da caça, por exemplo, quando não é objetivo, senão o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dando livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas ao abuso da liberdade que lhe foi concedida, por isso significa que cede aos maus instintos. 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso do escrúpulo contra a destruição dos animais? Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado pelos abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que a verdadeira bondade. Flagelos destruidores. 737. Com que fim fará Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-lo progredir mais depressa.
Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, em que cada nova existência sobe em um degrau da escala no aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê do advento de uma melhor ordem de coisas para que se realize em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode os emprega todos os dias, pois que deu a cada um meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado seu orgulho, que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Ah, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o homem perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo se refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, na vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa nem de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá, que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces, que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com o uniforme deles. B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se o considerareis a vida que ela é, quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação ao seu sofrimento, se souberem suportá-lo sem murmurar. Veja, por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém a deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades nos destinos do mundo. 739. Têm os flagelos destruidores utilidades do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem, e muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. 740. Não serão flagelos igualmente provas morais para o homem, porém os braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação e desinteresse de amor ao próximo, se não dominam seu egoísmo. 741. Dado é ao homem conjuntar os flagelos que o afligem? Em parte é, não porém como geralmente entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire os conhecimentos e a experiência, ele os vai podendo conjurar, isso é prevenir se lhes pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há alguns caráter geral, que estão nos decretos da providência, dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, eles muitas vezes o agravam pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais e as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, o aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas pelos terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e, quanto aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar ao sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Guerras. 742. O que
que é o que impele o homem à guerra, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, transbordamento das suas paixões. No estado de barbaria, os povos têm um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequentemente se torna a guerra, porque ele levita causas, fazendo com a humanidade quando a sente necessária. 743. De face da terra um dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Que objetivou a previdência tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso? 744A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente por ter objetivo o resultado da escravidão? Escravidão temporária para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. 745. Que se deve pensar aquele que suscita a guerra por proveito seu? Grande culpado é esse, muitas existências são necessárias para expiar todos os assassínios que haja sido causa, porquanto receberá por todos os homens cuja morte tem causado para satisfazer a sua ambição. Assassínio. 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime. Pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta ao fio de uma existência uma expiação ou de missão. Aí é que está o mal. 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. 748. Em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode escusar, mas desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Tem o homem culpa de assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que o cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. 750. Qual o mais condenável nos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos são igualmente, pois que todo crime é um crime. 751. Como se explica entre alguns povos já adiantados sobre o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. Um espírito superior à inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Crueldade. 752. Poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição do que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com o cruel jamais se dá o mesmo. Ele resulta sempre de uma natureza má. 753. Por que razão a crueldade forma caráter predominante aos povos primitivos? Os povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além da vida de corpo, só da conservação pessoal cogitam é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos do imperfeito desenvolvimento se conservam sobre o império dos espíritos também perfeitos, que lhes são simpáticos até que os povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. 754. A crueldade não derivará da carência do senso moral? Dize falta de desenvolvimento do senso moral. Não diga de carência, porquanto o senso moral existe como espírito em todos os homens. É esse senso moral do que seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, exige no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém a neutraleza das outras. Sobre a excitação dos instintos materiais, abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. 755. Como pode dar-se no seio da mais adiantada civilização que se encontra em seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens da civilização, só o tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predominam a natureza primitiva.
756. A sociedade dos homens de bem verá algum dia expurgado os seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente como o mau grão que se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer ou sobre os outros invóculos. Como então terão mais experiência e compreenderão melhor o bem e o mal? Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Duelo. 757. Pode-se considerar o duelo como um acaso de legítima defesa? Não. É um assassino e costume absurdo, digno dos bárbaros. Como uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto combateres outrora se consideravam como juízo de Deus. 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassino por parte daquele que, obedecendo à sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. Quando as probabilidades são mesmo para ambos os duelistas, haverá assassínio e suicídio, um e outro. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro porque atenta friamente do propósito deliberado contra a vida de seu semelhante, depois porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de dueto? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que honra se acha verdadeiramente empenhada para que se recuse fora covardia? Isso depende dos seus usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra estará acima das paixões terrenas, que não é matando nem se deixando matar, que repararão agravos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem que se cometeu alguma falta ou em perdoar do seu lado, seja a razão qualquer que seja o caso, e desprezam os insultos que não podem atingir. Pena de morte. 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um processo da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso de restrições apostas à pena de morte e à natureza dos crimes, a sua aplicação se acha limitada. Se entre esses mesmos povos comparamos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade que usa com ele, mesmo quando o reconhece acompanhado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. 761. A lei da conservação dá ao homem direito de preservar a sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessário uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos pelos tempos de ignorância em nome da justiça. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica uma pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas de noutrora que faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, e das torturas que se infligiam ao condenado até o simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessa época, teria achado tudo isso natural e talvez mesmo se foras juiz, fizeste outro tanto. Assim é que o se apareceu justo. Numa época parece bárbaro em outra. Só nas leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. 764.
Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião. Assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Muitos vos têm desenganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos os vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aqueles que foi a causa do sofrimento para os seus semelhantes virá achar-se numa condição que sofrerá o que tem que ser feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse, ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado? Isso é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreenderei o bem? 765. Que deve pensar a pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem do lugar de Deus a distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender que Deus é muito e ainda tem que espiar. Deus e que muito ainda tem que espiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que impõem sobrecarregam de outros tantos assassínios.